Olá, pessoal. Sou o professor Isaías e estou aqui mais uma vez para que a gente possa tratar de mais um papo filosófico. Hoje nós vamos tratar de um importante passo no conhecimento da realidade. O tema de hoje é mitologia e cosmologia da física, que eu também poderia dizer que é mitologia e cosmologia da natureza, porque em grego, physis é natureza. Então, muito bem, para começar, nós temos uma imagem. De um lado, nós temos uma imagem que representa o mito e de outro nós temos aí a figura do Sócrates que representa a filosofia. E o Sócrates não é um pré-socrático, não é? Ele é o socrático. E a filosofia que vai tratar da physis, da cosmologia, é a filosofia anterior a Sócrates, são os pré-socráticos. Então, na mitologia e cosmologia grega, physis, eu coloquei a palavra grega também, então refere-se à natureza, tanto em seu sentido amplo, como no sentido de princípio fundamental, de origem e transformação de todas as coisas, ou seja, de transformação da realidade. Então, para os pré-socráticos, ou seja, aqueles filósofos anteriores a Sócrates, a natureza era o elemento primordial que constituía a realidade, enquanto a mitologia grega usava narrativas para explicar a origem do universo através de deuses e seres primordiais. Então, era atribuída aos deuses e a seres primordiais a origem da physis, ou melhor, a arqué da physis, a origem da natureza, o começo da natureza. Existem vários tipos de mitos, cada um com suas próprias características e funções. Então nós temos primeiro aí os mitos cosmogônicos. Explicam a origem do mundo, do universo e da vida. Exemplos incluem o mito da criação na mitologia grega e até o mito da criação na Bíblia. Ah, professor, eu não concordo que o senhor diga que a história da criação na Bíblia é um mito. Bom, para começar a conversa, nós temos duas narrativas da criação na Bíblia. Uma no capítulo 1 e a outra no capítulo 2. E por incrível que pareça, a narrativa do capítulo 2 é bem mais antiga do que a narrativa do capítulo 1. E a do capítulo 1, como você já pode ter visto, é uma narrativa bem mais detalhada, que vai dizer o que Deus fez no primeiro, no segundo, no terceiro, até no sexto dia. Então, nós temos aí... mas, professor, pode questionar alguma coisa? Bom, a luz foi criada no primeiro dia, de conformidade com a narrativa do capítulo 1 do Gênesis. Mas o Sol, a Lua e as estrelas foram criados no quarto dia. Então fica, sim, uma pergunta para a filosofia e para a ciência. Bom, mitos escatológicos tratam do fim do mundo, da morte e do que acontece após a morte. No cristianismo, nós temos os novíssimos do homem: morte, juízo, inferno e paraíso. Esses são os 4 novíssimos do homem na teologia cristã. Tipos de mito. Na continuação, então, nós temos aí os mitos épicos. Então, narram as aventuras e façanhas de heróis, muitas vezes com características sobrenaturais. Exemplos: Hércules, na mitologia grega, e os mitos de heróis indígenas no Brasil. E eu coloquei aí a figura do Superman, que nada mais é do que um mito épico,
criado lá nos Estados Unidos, no século XX, para enaltecer os Estados Unidos. Você vê que as imagens da roupa são vermelhas e azul, as cores da bandeira americana, justamente para dizer que a América é um exemplo para o mundo, não é? Então, de qualquer maneira, é um mito épico. Ele é um herói que vence todas as batalhas contra o mal. Então, agora nós temos mitos de origem. Podem ser mitos de fundação de cidades ou de criação de algum ritual. Por exemplo, aquela loba que amamenta Rômulo e Rêmulo lá na antiga Roma, é uma historinha criada para falar da fundação de Roma. Mitos morais. São aqueles mitos que transmitem valores morais e valores éticos, que não é a mesma coisa. A moral está muito relacionada com as regras e a ética está muito relacionada com os fundamentos. Então, muitas vezes, através da luta entre o bem e o mal. Então, trata da ética e da moral, falando de coisas, colocando o contraponto entre o bem e o mal. Podem apresentar personagens que representam forças opostas e ensinam lições sobre o comportamento adequado, o comportamento que o ser humano deve adotar. E temos os mitos soteriológicos. Soteros em grego é milagre, não é? Então é salvação. Relacionados à salvação e à redenção do ser humano. Frequentemente abordando temas como a iniciação, mistérios e rituais de cura. Então, quando eu estava dizendo aqui que Sotérios, na verdade, é Salvador, por exemplo, quem é de Salvador da Bahia é soteropolitano. Quem é de Rio Branco do Acre é Rio Branquense, mas quem é de Salvador da Bahia é soteropolitano. Então está tudo relacionado com essa questão da salvação, né? Então, os mitos soteriológicos falam justamente disso, essa possibilidade do homem ter uma vida futura, eterna, plena, feliz. Muito bem. Agora nós vamos tratar da relação entre mitologia e cosmologia sobre a natureza. E aí nós temos até uma imagem que mais ou menos retrata aqueles elementos lá da filosofia de Empédocles, né? Água, terra, fogo e ar. Então, cosmogonia. A cosmogonia é narrativa da criação do universo. Então, isso era frequentemente abordado tanto na mitologia quanto na filosofia. E aqui nós devemos lembrar a cosmologia de Hesíodo, não é? Que é um dos romancistas gregos. Transição do mito ao logos, ou seja, transição do mito à filosofia. A filosofia pré-socrática marcou uma transição do pensamento mítico para o pensamento racional, buscando explicações lógicas para a origem do mundo. E aqui nós vamos ter como primeiro filósofo o Tales de Mileto, que vai dizer que todas as coisas vieram da água, porque a água ela é essencial, se move e muda. Então Tales vai ser o primeiro filósofo que vai tentar de forma racional explicar a origem do universo. Então, diversas interpretações vão acontecer tanto na mitologia quanto na filosofia. Então, e oferecem interpretações diferentes da natureza, refletindo a diversidade de perspectivas sobre a própria natureza e sobre o cosmos em geral. Bom, a diferença é que a filosofia se esforçou na antiguidade, se esforça ainda hoje, para entender a natureza através da razão e da observação, desvinculando-se das explicações míticas e religiosas. Então agora nós vamos tratar do seguinte: mitologia e cosmologia da physis, ou melhor, mitologia e cosmologia da natureza. Então, mitologia tem como definição conjunto de narrativas tradicionais, frequentemente com elementos sobrenaturais que buscam explicar a origem do mundo, a natureza humana, fenômenos naturais e a organização
da cultura, a organização social de uma determinada cultura. Qual é a função? Bom, além de explicar o princípio das coisas, os mitos também transmitem valores, ensinam comportamentos, moldam a visão de mundo de um povo e servem como analogia para explicar o comportamento humano. Quer ver uma coisa? Então, vocês já ouviram falar no Peter Pan. Então, quando uma pessoa já é adulta e tem um comportamento ainda meio que infantil, a gente diz que ele tem a síndrome de Peter Pan, ou seja, o menino que não quer crescer. Então, o mito ele serve como analogia para explicar o comportamento humano. E aí nós temos como exemplo os mitos sobre deuses e heróis, os mitos da criação de diversas culturas indígenas, inclusive também nós temos o mito da criação na Bíblia, que é um mito aí do capítulo 1 da Bíblia, do século 6 a.C., quando o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia. E nós temos lendas também sobre origens e fenômenos naturais, né? Muito bem. Então agora nós vamos tratar da cosmologia propriamente dita. Aí nós já temos as caras de Aristóteles, Galileu Galilei e Isaac Newton. Então, essas imagens mostram um filósofo da antiguidade e os outros dois são da modernidade. Então, para você ver que a reflexão sobre a cosmologia, ela começou há muito tempo, mas ela prossegue e ela vai sendo aprimorada ao longo do tempo. Então, definição de cosmologia: estudo da origem, evolução e estrutura do universo, do cosmos, utilizando métodos científicos e observacionais. E a função? Busca entender como o universo surgiu, ou seja, o princípio, a arqué, como se formam as galáxias, as estrelas, os planetas, como ele evoluiu e como vem evoluindo no decorrer do tempo. Então, tudo vai estar em constante mudança, dizia Heráclito, né, que era um filósofo, inclusive pré-socrático também. Quais são as abordagens? As abordagens constam o seguinte: a cosmologia pode ser estudada sob a perspectiva da filosofia, cosmologia antiga, e da ciência, cosmologia moderna, que vai incorporar a astrofísica e a astronomia no seu trabalho. E dando uma palavrinha sobre a cosmologia moderna, ela utiliza observações astronômicas, dados de satélites e cálculos matemáticos para testar teorias sobre o universo. Então, isso aqui é muito importante, porque a gente vai percebendo que do mito até a cosmologia já existe um grande espaço de tempo, mas uma reflexão progressiva. E agora, na contemporaneidade, nós utilizamos instrumentos modernos e contemporâneos para fazer uma reflexão mais aprofundada sobre a natureza. Então, agora, a gente vai colocar as funções da cosmologia. Então, quais são as funções? Fundamentalmente, a cosmologia busca entender como o universo surgiu e se desenvolveu, e se desenvolve. Descreve sua estrutura e as leis que o governam. Também deve investigar a composição e a distribuição da matéria no universo. Prevê o futuro do universo. Isso aqui é um pouco polêmico, porque diz que a principal teoria, embora não seja a única, sugere que o universo continuará a se expandir, possivelmente levando a uma morte térmica ou a um Big Freezer, onde tudo se esfriará e se tornará inabitável. Então a vida será impossível. Em essência, a cosmologia é uma busca incessante para desvendar os mistérios do universo, desde suas origens até o seu destino final. Então, agora, nós vamos tratar de algumas questões relacionadas ao assunto. E a primeira atividade é a seguinte:
Na mitologia grega, Físis, também chamada de natureza, é uma deusa primordial da natureza, um dos primeiros seres a surgir no princípio dos tempos. Ela personifica o princípio da origem e da ordem natural do mundo, sendo considerada a força criadora e ordenadora da natureza. Qual das opções abaixo representa um conceito fundamental da mitologia da Físis relacionada à mudança e à continuidade da natureza? Letra A imutabilidade do mundo, isso significa, então, o mundo não muda. A transformação eterna, na letra B. A ordem cósmica perfeita, letra C. A ausência de qualquer tipo de mudança, na letra D. E a letra E, a forma pura de composição do universo. Qual será a alternativa correta dessa questão, não é? Vamos lá? Olha aí. Letra B. Transformação eterna. O Heráclito dizia: nada permanece, tudo se transforma. A única coisa que não muda é a mudança. Ou seja, a única coisa que não muda é o fato de que tudo muda. Tudo está em constante transformação. Essa é uma ideia que ela nunca foi discutida, desde Heráclito até os nossos dias. Embora que algumas coisas mudem na aparência, mas não mudem na essência, as coisas estão em constante transformação. Bom, então agora nós vamos para a segunda atividade. A cosmologia da Físis, ou da natureza, na filosofia pré-socrática, refere-se à busca pela explicação da origem e estrutura do universo, utilizando a natureza como princípio fundamental. Os filósofos da natureza abandonaram as explicações mitológicas e buscaram, com rigor, o princípio do cosmos. A cosmologia na antiguidade difere da mitologia por: letra A, buscar explicações racionais para a origem do universo, em contraste com as explicações míticas. Será que é essa a resposta correta? Letra B, ter como objetivo principal a criação de histórias fantásticas sobre os deuses, o que foi criado, inclusive, lá na Teogonia de Hesíodo. Letra C, focar exclusivamente na vida após a morte e no reino dos mortos. Então, praticamente, a parte da humanidade nem acredita muito em reino de mortos, né? Porque, na verdade, a gente tem a perspectiva de uma vida futura. Mas isso aqui é outra coisa, é outra discussão. Letra D, ser uma forma de entretenimento popular, enquanto a mitologia era uma prática religiosa. Letra E, comprovar a perfeição de um mundo espiritual, em contraposição à imperfeição do mundo material. Que, inclusive, esse assunto já foi discutido no período socrático, né, por Platão, que colocou o mundo material como um mundo imperfeito e o mundo espiritual como um mundo perfeito, mas não é ainda ligado à filosofia pré-socrática. Então, já deu para perceber qual é a alternativa correta dessa questão? Vamos lá? Olha aí, letra A. A busca, visa buscar explicações racionais para a origem do universo, em contraste com as explicações míticas. Eu poderia até dizer em contraste também com as explicações religiosas, mas vamos continuando aqui para fazer um fechamento do assunto. Então, mitologia, cosmologia e arqué, origem, são termos interligados que exploram a origem
e a natureza da natureza, da physis. A mitologia narra histórias sobre a criação do mundo e seus fenômenos, enquanto a cosmologia busca explicações racionais para a origem e estrutura do cosmos. O arqué, ou a arqué, por sua vez, é o princípio fundamental ou substância primordial de onde tudo se origina, um conceito central na filosofia anterior a Sócrates. Atualmente, a cosmologia utiliza equipamentos e métodos científicos para estudar o universo. Olha aí, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês durante todo o momento dessa aula. Agradeço de coração, convido-os a visitar a nossa plataforma para a retomada do conteúdo e, igualmente, convido-os para o nosso próximo encontro. Até lá.